Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma videoaula hoje sobre supercondutores. Roda a vinheta. Vai começar a aula, vai começar a aula, vai começar a aula, vai começar a aula. Pois bem, senhores, talvez se você der uma pesquisada sobre supercondutores, essa é uma imagem famosa, né, de um experimento com supercondutores. Não vou entrar muito em detalhe porque a questão não é essa, então a gente vai direto ao ponto, tá? Fica aí comigo que eu vou ter que escrever um pequeno texto pra gente, tá ok? Rapidinho. Tá aí o nosso texto e a gente vai poder fazer algumas discussões e comentários sobre o que vem a ser os supercondutores, né? Então já estamos lá, tá, senhores? Supercondutores, né? Denominam-se subcondutores os materiais que transportam energia elétrica praticamente sem dispersão. O que vem a ser isso? Quando você. Não é produção de energia, tá, gente? Toda a produção. Teorema de Lavoisier: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A gente não cria energia do nada. Então tem que ter tido uma transformação de energia e essa energia vai ser transmitida de um ponto ao outro. No caso da energia elétrica, a gente usamos os fios condutores, tá? Que você já deve ter visto aí quando você viaja de uma cidade para outra, aquelas linhas de transmissão. Então a gente tem a energia que é produzida em um determinado ponto é levada até a outro. Em outras palavras, da usina hidrelétrica até a sua casa. Mas só que no fio há uma perca de energia. Por quê? Porque quando o elétron se movimenta no fio, há uma produção de calor. E esse calor a gente não consegue armazenar, então a gente perde ele. E isso a gente fala dissipar, tá? Então a gente tem uma perca de energia aí na transmissão pelos fios condutores. Então, o supercondutor seria um fio, né, que vai conduzir, mas que essa perca de energia na forma de energia térmica seria desprezível. A nossa ideia é que chegasse a zero, que aí que se a gente produzisse, por exemplo, 100, chegasse ao ponto de destino com 100. Isso não é a realidade que acontece hoje. Só para você ter ideia do quanto que a gente perde, de cada 100 produzido numa usina hidrelétrica, chega a 87. Então nós temos aí 83 aproximadamente. Nós temos uma perca de 17% na forma de calor, né? Então, como se sabe, a resistividade de um material condutor aumenta com a temperatura. Nós já discutimos, eu fiz uma aula só sobre resistividade, que foi uma pergunta também do PET anterior. A gente já discutiu isso. Coloquei alguns exemplos de alguns materiais que são um pouquinho diferentes, mas está lá, tá? Se você precisar, volta lá. Mas na grande maioria os metais, quando você aumenta a temperatura dele, tá? A resistividade aumenta e aí nós temos uma perca de energia na forma de calor, que na transmissão isso é ruim, mas na lâmpada incandescente é essencial para quê? Para que a lâmpada possa produzir calor, esquentar o metal e depois produzir o brilho que é a luz, tá? Por consequente, aumenta a resistência, tá? Arrebatando uma diminuição da corrente elétrica
que nela circula. Tá aqui, senhores, ó. Se você quer olhar isso na formulazinha, lembra do nosso amiguinho? O que, que o U faz? O U, ele é famoso porque ele é feliz, porque o U ri. O que, que acontece? Eu quero olhar a corrente elétrica. Vou pegar o R que está multiplicando, passa para cá o quê? Dividindo. Então, é U dividido por R. Se eu aumentar o R, o que, que acontece com I? Diminui. Para o aluno que está iniciando agora, que não é tão experiente, deixa eu fazer aqui para você. Ó. 1 dividido por 1. Dá quanto? Dá 1. 1 dividido por 10. R$1 para 10 meninos. Vai dar o quê? 10 centavos, que é 1,0. R$1 para 100 meninos. Opa, professor, vai dar 1 centavo, que é 0,01. O que eu queria que você percebesse? Se você aumentar o denominador, o que acontece com o resultado? O resultado vai diminuir. E por quê? Porque a corrente é inversamente proporcional à resistência. Então, se eu aumento a resistência, diminui a corrente. Como que eu estou aumentando essa resistência? Porque estou aumentando a minha resistividade. Por que eu estou aumentando a minha resistividade? Porque eu estou aumentando a minha temperatura. E isso é da natureza, não tem jeito de evitar. Mas os cientistas começam agora a buscar materiais que não sofra tanto esse efeito com a temperatura. E se a gente conseguisse um material ideal, que não aumentar, com o passar da corrente, não aumentasse essa temperatura, né? E não mudasse a sua resistividade, nós teríamos um supercondutor, que seria muito lindo não perder essa energia na forma de calor, tá? Então tá. Assim, baixando-se a temperatura de alguns materiais condutores para próximo de 0 Kelvin, consegue-se obter uma resistividade quase nula. Esse fenômeno foi inicialmente observado em alguns metais, dentre eles o mercúrio, o cádmio, o estânio e o chumbo. Agora aqui que está a questão. Para que eu tenha esse supercondutor, eu tenho um problema. Hoje, nós precisamos de temperaturas muito baixas, próximas a quanto? A 0 Kelvin. Aí que vem a discussão. Eu consigo diminuir a temperatura? A 0 Kelvin ainda não. Chegamos com uma temperatura bem baixa, tá? Mas o custo de fazer isso, de diminuir essa temperatura, que você tem que pensar em custo. Vamos pensar, vou brincar com você. Você precisaria de uma super geladeira para o quê? Diminuir essa temperatura. Mas para uma super geladeira funcionar, ela precisaria de energia. E essa energia que faz a geladeira funcionar compensaria a perca de energia na transmissão dentro do fio? Essa é a pergunta, tá? Então, na prática aqui, né, se torna um pouco inviável. Então, o que os cientistas agora vão começar a fazer? Eles vão começar a estudar outros materiais. E agora há uma busca, né? Existem cientistas espalhados pelo mundo inteiro, né? Físicos, né? Pessoal da química também junto, estudando durante o mundo inteiro, buscando algum metal que a temperatura ambiente ele poderia ser um supercondutor. Então a busca agora é para materiais que a temperatura ambiente poderia ter as características do supercondutor, tá? Então aqui, ó, atualmente na composição dos supercondutores usa-se uma mistura de óxido de metais, tá? Tálio, cálcio, bário, cobre. No entanto, o seu uso prático ainda está limitado pelo fato deles serem ativos nas temperaturas de quanto? De 160 Kelvin, que é menos 113 graus Celsius. Muito aquém das temperaturas ambientais. Então, o que acontece? Esses materiais aqui, esses materiais que a gente listou, tá? Eles conseguem funcionar como supercondutor em alta temperatura. Agora, o que o cientista está chamando de alta temperatura? Ele está chamando alta temperatura de menos 113. Então, agora, há estudos para quê? Para que a gente consiga um material
tá? Ele, fatalmente, nós vamos ter que usar, né, mexer com as estruturas atômicas para a gente poder chegar a um material que a temperatura ambiente, a sua resistividade vai a zero. Então, sua resistência vai a zero. E aí, o que, que acontece? Nós não perderíamos energia na transmissão do fio, tá? Porque a corrente não ia diminuir. A corrente que entrou no fio, ela sairia, né? Então, para concluir aqui, tá? Físicos de muitos países, né? Vou acionar o laser aqui, senão você não acompanha. Físicos de muitos países têm pesquisado com o intuito de obter subcondutores ativos em altas temperaturas, pois, conseguindo-se isso, não haveria mais dissipação de energia elétrica em térmica, tá? Evento que revolucionará o transporte de energia, tá? Agora, isso aqui que é muito importante, transporte de energia, tá? Não confunda transporte com energia com uma energia contínua, que nunca se acabaria, não. O supercondutor simplesmente é transportar a energia elétrica sem que se transformasse em energia térmica, tá? Então ele teria uma eficiência aí de 100%, sem perca nenhuma. Espero que tenha gostado. Não vai embora ainda. Seguinte, se inscreve, dê o joinha. Eu vou voltar lá, esperar um pouquinho, você dá um clique e você dá um print da tela, tá? Então nós vamos fazer isso no texto, ok? Então bora lá. Ó, supercondutores, tá aí. Vamos lá dar o print? 1, 2, 3. Isso, já deu print. Para a próxima parte da tela. Tá aqui. Vamos dar o print? 1, 2, 3. Beleza? Mais um aí, né? 1, 2, 3. Aí, garoto. E aí, 1, 2, 3. Printou. Só agora registrar isso daí. Espero que tenha gostado. Fica com Deus. Fui.